E aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho então do passado simples. Passado simples é um tempo verbal, como o próprio nome diz, bem simples. A regrinha dele, a conjugação verbal dele, na verdade, que é diferente, mas entendendo a mecânica dele, como funciona, ele se torna um tempo verbal muito mais fácil que os tempos verbais que a gente viu antes. Por exemplo aqui, se a gente estivesse falando no presente, temos 4 exemplos aqui, então nós temos o I study, eu estudo, he works, ele trabalha, she eats, ela come, e they drink, eles bebem. Essas frases estão no presente, certo? Se eu quiser transformar essas frases para o passado, o que vai acontecer? A conjugação dos verbos vai mudar, tá? Via de regra, na maioria dos verbos, os verbos regulares, no caso, quando nós estamos passando um verbo no presente para o passado, a gente tem que acabar a forma que ele termina. Então, a finalização dele vai ser com o ed. Tá? Como a gente pode ver aqui, ó, I studied, eu estudei, e no he worked, ele trabalhou. Outro fato importante que é legal mostrar aqui também é que no passado, o he, o she e o it, eles não levam S no verbo. Então, de certa forma, o passado acaba sendo mais simples nessa questão de diferenciação de sujeitos, já que o he e o she não precisam levar um S, tá? O problema é que nem todos os verbos são regulares. Por exemplo, aqui embaixo, she ate, ela comeu, e they drank, eles beberam. Então, muitos verbos eles acabam mudando. Então, é mais questão de decorar, às vezes, a conjugação verbal de um ou outro verbo, sabendo se ele é regular ou não é regular, né? Porque se ele for regular, é só a gente colocar o ed no final, que ele já está no passado. Lembrando que o he e o she não podem levar s também no passado. E tentando decorar justamente os verbinhos que vão mudar. São alguns e geralmente às vezes eles trocam, muda bastante coisa do presente para o passado. Então às vezes não tem nem como você chutar alguma coisa parecida que você pode acabar errando. Então é legal estar sabendo aí quais são os verbos que mudam e quais são os que não mudam. Como auxiliares no passado, nós temos o did, que são para as perguntas, tá? Para a forma interrogativa, e nós temos o did not, ou a forma contraída dele, que é o didn't, para as negativas, ok? Interessante é que, toda vez que eu estiver falando de uma negação ou de uma pergunta no passado simples, eu vou ter que mudar o verbo de novo, eu vou ter que transformar. Só que dessa vez vai ser um pouco mais simples, tá? Vendo aqui o exemplo, I didn't study, eu não estudei. He didn't work, ele não trabalhou. She didn't eat, ela não comeu. They didn't drink, eles não beberam. Interessante, todas as frases estão no passado, certo? Como o auxiliar didn't já indica que foi uma ação no passado que não foi feita porque ele é auxiliar da negação, o próximo verbo que vem logo em seguida o didn't, ele volta no presente. Por quê? Não tem para que eu colocar duas palavras que indiquem que a minha frase está no passado. Uma só já basta, né? Não preciso ficar colocando várias coisas indicando que está no passado. Só o didn't já mostra que a minha frase estava no passado, então o próximo verbo não tem necessidade de vir no passado também. E o interessante é que, mesmo com o didn't, o meu he e o meu she, eles não levam S no verbo. Portanto, nós podemos dizer que a forma negativa e a forma interrogativa, que a gente vai ver agora, que funciona de forma similar, eles são mais fáceis do que a conjugação dos verbos no passado em si. Tá? Então, após o didn't, o próximo verbo vem no presente. Lembre-se bem disso, ok? Na forma interrogativa, mesma coisa. O meu auxiliar, no caso, para as perguntas no presente é o do ou o does, certo? No passado a gente vai ter um auxiliar só que é o did, tá? Então ele serve tanto para o I, para o you, para o we, para o they, como também serve para o he, para o she, para o it, ok? Então, interessante aqui, pegando como exemplo, did you study? Você estudou? Did he work? Ele trabalhou? Did she eat? Ela comeu? Did they drink? Eles beberam? Como o did vem no começo da frase, ele vem no mesmo local que um do ou does entraria, tá? Isso é importante ressaltar. Como ele acaba entrando nessa parte, o próximo verbo que vier aparecer na frase pode vir no presente. Por quê? Deve vir no presente, na verdade. Como eu já usei o did, já estou falando que foi uma ação que ocorreu no passado, então já é uma coisa que passou. Não tem para que eu colocar o próximo verbo, então, no passado também, ok? É interessante também lembrar aqui, ressaltar uma outra regrinha. Nós temos o verbo to do, que é o verbo fazer, certo? O do, na verdade, ele às vezes é muito confundido
com esse auxiliar que é usado no presente aí para criar perguntas ou até para negações, tá? Por exemplo, aqui conjugando o do no presente, então, eu faço, I do, eu não faço, I don't do. E se eu perguntar, você faz, do you do? Então é legal que aqui a gente consegue perceber a diferença, né? O don't é o auxiliar de negação, então logo após ele está negando alguma coisa no presente, né? Logo após vem esse verbo que está sendo negado. Do you do, o do, o primeiro do é o auxiliar da pergunta. Então é o cara que está mostrando para mim que isso aí é uma pergunta, que essa frase é uma pergunta, ok? Se eu aplicar a regra do passado aqui, né, a regra do didn't e a regra do did, olha como vai ficar. I did, eu fiz. I didn't do, eu não fiz. Did you do, você fez. Ok? Percebendo então que na verdade o que a gente trocou foi só auxiliar no caso da negação e no caso da pergunta, né? E no passado mesmo a conjugação do verbo to do, o passado dela é did. Ok? Então, da mesma forma que o do também é auxiliar para o presente, o did, a conjugação do verbo, também é auxiliar para o passado. Isso às vezes acaba confundindo um pouco, tá? Mas é interessante aí tomar cuidado quando for fazer alguma frase com o do ou com o did, tanto faz presente ou passado, porque às vezes a gente acaba atropelando algum auxiliar, ou então às vezes atropelando até o próprio verbo mesmo. Ok? Outra coisa interessante que é legal ressaltar é a questão do he e do she. Na verdade, não necessariamente esse he ele precisa vir escrito como um auxiliar, como um sujeito, tá? Por exemplo, se a gente pegar a frase aqui em cima, did he work? Eu poderia muito bem colocar did my brother, né, meu irmão, did my brother work? Esse my brother é ele, ok? Então, não necessariamente eu vou precisar que venha o sujeito he ou o sujeito she. Pode ser que venha alguma pessoa, ou então algum nome que remeta à terceira pessoa, ok? Por exemplo, se vier alguma frase, os meus amigos são eles, né? O they. Então é sempre legal estar analisando o sujeito na hora de montar as frases para ver o tipo de conjugação que você vai ter que usar, ok? Na verdade, isso ele é mais relativo ao presente, onde as conjugações verbais acabam mudando mais. No passado, a gente acabou percebendo que não é necessário, né? Então, uma conjugação verbal no passado serve para todas as pessoas. E se você estiver negando, então, ou perguntando, fica mais simples ainda, ok?